Depois eu vou contar uma história que essa música que abriu tem um significado muito especial. Então, tenho certeza que minha mãe está assistindo e está doida com a música. Vou contar uma história diferente dessa que eu contei, que talvez alguns de vocês já sabem. Quando eu tinha 3 anos, uma grande alegria que eu tinha na minha vida era ir na padaria. Por quê? Porque na padaria tinha uma banca. E eu descobri que eu amava álbum de figurinha. Então eu adorava comprar pacotinho, colocar em ordem os números. Só que teve uma coisa mais legal sobre isso. Meu pai, descobrindo que eu gostava de comprar figurinha, ele me dava valores pequenos, R$1 para eu ir na banca. Essa banca era de um casal, Nice e Luciano. E o Luciano reparou que eu gostava de matemática. Assim, tinha 3, 4 anos, não é que ele sabia muito, mas ele via que eu abria, eu colocava o bloquinho, tentava colocar em ordem, perguntava sobre os números. E ele resolveu fazer uma brincadeira comigo. Ele falava para mim, se você me falar quantos pacotinhos você consegue comprar com o dinheiro que você tem na sua mão, e também qual o troco que eu vou te dar o dobro dos pacotinhos. De repente, eu fiquei alucinada por matemática, porque tinha um propósito, ganhar figurinha. Então, como que era? Eu tinha R$1, que se cada pacotinho era 15 centavos, eu chegava, Luciano, olha, eu tenho R$1, você vai me dar 6 pacotinhos e vai sobrar 10 centavos. Se eu falasse isso, eu ganhava 12. Bingo! Com 3 anos, achei propósito na matemática e comecei a levar a matemática a sério. 14, 15 anos depois, estava me preparando para a faculdade. A paixão por matemática continuou e eu pensei que eu queria fazer engenharia. Eu estudava no colégio muito bom de São Paulo, chama Etapa, e lá eles tinham reforços para as pessoas que queriam fazer faculdades cujo vestibular tinha um currículo diferente dos comuns. Por exemplo, eu queria prestar ITA. O ITA, a prova do ITA é um pouco complicada e oferece algumas perguntas que não fazem parte do currículo normal. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer uma aula que chamava RPI, que tinha lá no Etapa, reforço para o ITA. Que eram meus sábados, eu chegava às 8 da manhã e ia embora às 8 da noite. Essa era a diversão do sábado do 3º ano, todo santo sábado. E o dia começava com um belo simulado, que todo mundo tinha que fazer como se fosse a prova do ITA, tipo 4 horas. O que o Etapa fazia? Como tinham 600, 700 pessoas naquela sala de cursinho tentando prestar ITA. Só que assim, o ITA tem cerca de 100 vagas por ano para o Brasil todo, certo? Então, para colocar um pouco de pressão, para você saber como você estava indo, eles ranqueavam as pessoas. Não era por maldade, era só porque se você está em 750 daquela classe de cursinho e tem 100 lugares, só para você ter um parâmetro, filho, você precisa estudar mais, porque se aqui você não está nos 100 primeiros, imagina no Brasil. Começou a ranquear, e o diretor da etapa reparou que eu estava indo bem no ranking. Ele me chamou do lado, chamou para a salinha dele e falou, Bel, vamos conversar. Estou reparando que você está indo bem, só que eu não entendo muito bem por que você quer ITA. Me explica por que você quer ITA. Eu dei uma razão, outra razão ali, falei que eu gostava de aeronáutica, o quanto eu achava legal essa ideia de ir para um instituto que era super seleto, eu ia estar cercada de pessoas que eu tinha certeza que, se eu fosse uma das 100, outras 99 iam ser mais inteligentes do que eu. Tudo isso eu achava muito legal. Ele olhou para mim e falou, você tem razão. O ITA é sensacional, sensacional. Mas eu não acho que é o melhor para você. Por que você não pega essa cartinha que está aí na minha mesa? Tinha um envelope, peguei a cartinha, abri a cartinha, e era uma carta de admissão de um ex-aluno do Etapa, que tinha sido aceito no MIT, que é uma das maiores faculdades do mundo na área de exatas, e ele falou, eu acho que você pode ter uma cartinha dessa. Se eu posso te dar uma sugestão, eu acho que você tem que prestar MIT, eu acho que você tem chance. E eu acho que daqui a alguns meses talvez tenha uma cartinha como essa. Eu não acreditei, mas fica a história e a gente já volta para ela. Beleza, da figurinha, para 14 anos depois, a aplicação para a faculdade, prestar a faculdade. Para 4 anos depois, ir morar no Vale do Silício. Estava num jantar com brasileiros. Tem muitos brasileiros muito legais lá, gente muito boa, e a gente se encontra muito. Eu tenho até alguns amigos que brincam, Bel, com quem está saindo? E é sempre o nome brasileiro, eles falam, só tem brasileiro no Vale do Silício? Não é possível. E eu estava num jantar com brasileiros, sentei do lado de um cara que, na verdade, só consegui falar por 5 minutos, o Reinaldo. Só que a gente percebeu que tinha uma sinergia legal, marcou um café. A gente teve um café e eu reparei que alguém estava me adotando, aquele cara estava me adotando para ser meu mentor. Primeira vez na vida que eu tive essa ideia de que alguém queria pegar na sua mão e te ensinar tudo. Por que eu quero falar desse dia do Reinaldo? Porque eu tenho uma mania muito grande de querer aprender as coisas. Antes de dormir, eu vou e escrevo as coisas que eu aprendi, mas por desencargo de consciência para saber que o dia foi útil, que eu tive alguma coisa legal, que valeu a pena, que, poxa, hoje eu sou melhor do que eu era ontem. Só que eu nunca tinha lido esses cadernos, na verdade. Era só desencargo de consciência e eu nunca tinha aberto para ver o que estava escrito. Começo do ano passado, eu fui abrir o caderno, um dos cadernos, né? Abri numa página aleatória,
que era exatamente a página do dia do café com o Reinaldo. Quando eu abri, o que eu achei que foi muito interessante? Que naquele momento que eu abri o caderno, que era 2, 3 anos depois que eu tinha tido aquele café, a ideia de ter um mentor, de alguém pegar na sua mão, querer te ajudar, já era parte de mim. Eu achava que todo mundo tinha isso, já tinha virado uma coisa normal. Só que quando eu li o que eu escrevi, o que eu senti, no momento que ele fez isso, no momento que ele falou, quero te ajudar, quero ser seu mentor, parecia que eu tinha feito a maior descoberta de todas as descobertas. O que eu percebi? Que tem coisas que a gente aprende, né, que podem ser muito, muito, muito importantes pra gente, e que depois que a gente aprende, a gente acha que sempre soube. E não dá valor pro momento que a gente aprendeu. Por que eu estou contando essas 3 histórias? Porque elas têm algumas coisas em comum. A primeira coisa, não é o barulho do Windows, a primeira coisa que elas têm em comum é o quanto pequenas coisas podem acabar mudando sua vida para frente. Falei o começo das histórias, deixa eu falar o final. O que aconteceu com a história da figurinha de matemática? Por causa do valor que ele me fez dar por matemática, eu acabei conseguindo bolsas para estudar em ótimas escolas de São Paulo. Eu acabei querendo seguir carreira de engenheira, até o ponto de querer acreditar que eu podia talvez ter uma chance remota mínima de estudar no MIT, que acabou virando meu maior sonho, assim que o Ed, o professor da segunda história, me falou do MIT. Uma coisa tão pequena quanto me ajudar a comprar figurinha, certo? Segunda história, que é a história do Ed. Mostrar aquela cartinha para mim e mostrar que ele acreditava em mim. Uma coisa tão pequena também. Fez toda a diferença. Eu acabei realmente prestando, aos trancos e barrancos, mas essa é outra história, mas eu acabei prestando. Acabou dando certo. E o que aconteceu na minha vida depois disso? Poxa, acabei aprendendo coisas completamente diferentes. Quando a galera lê uma lista grande das coisas que eu me formei, não é porque eu sou super heroína, é porque nos Estados Unidos você pode fazer quantas aulas você quiser, de quantas matérias você quiser. Você pode virar e falar, eu estou estudando engenharia, mas eu posso fazer aula de música, eu posso fazer aula de dança moderna, qualquer aula da universidade você pode fazer, mesmo que você esteja em outro curso. E conforme você vai acumulando aulas, se você fizer todas as aulas que são necessárias para um segundo diploma, você vai acumulando diplomas. Então isso foi muito legal para aprender novas coisas, aprendi japonês, aprendi muita coisa que eu nunca tinha visto na vida. Além disso, ir para fora, uma coisa que eu gosto muito de ir para fora é porque tem pessoas do mundo todo. Então antes você me falava um país, eu imaginava um mapa. Agora alguém me fala o nome de um país, eu imagino um amigo. Isso é uma coisa muito especial. Tudo porque o Ed falou que eu deveria prestar MIT. E a terceira coisa que fez muita diferença foi as experiências que eu acabei tendo lá, com tanto trabalhar em grandes, pequenas empresas, quanto empreender lá fora também. A palavra empreendedorismo eu não conhecia aqui, eu conheci lá, sempre fui empreendedora, mas conheci lá e estou doida para trazer esse conceito de empreendedorismo como carreira para cá, que muita gente não vê dessa maneira, né? Mas foi tudo com uma coisa tão simples, quando me mostrar uma cartinha e falar que eu queria, que acreditava em mim. A terceira história, que foi a história do Reinaldo. Quando eu olhei para aquela história e falei, poxa, tem coisas simples, extremamente simples, que mudam sua vida para sempre, e depois que você aprende, você esquece que aprendeu e acha que todo mundo sabe. O que isso virou? Na verdade, isso virou um livro. Quando eu vi isso, eu falei, eu sou empreendedora, a empreendedora faz experimento, vou fazer um experimento aqui. Se essa história foi transformadora para mim, será que pode ser transformadora para outras pessoas? Brincadeira de criança, não era nada, não tinha nenhumas grandes ambições. Falei, vou começar a ler freneticamente os livros, os cadernos que eu já escrevi, pegar umas 20 histórias como essa, colocar num livro e colocar online, que eu lancei no meados do ano passado, chama Menina do Vale. O que aconteceu com esse livro? Eu coloquei no Facebook, um linkzinho 11 de maio do ano passado no Facebook, não sou escritora, quer dizer, agora sou, mas não sou escritora, sou engenheira. Pensando que 50 amigos iam clicar, ou talvez minha mãe tivesse uma baita dói que clicaria 100 vezes, né, para aumentar as estatísticas. Não tinha nenhuma outra ambição. O que aconteceu? 100 mil downloads na primeira semana, passou de 500 mil em 2 semanas, passou de 1 milhão em menos de 2 meses. Doideira, doideira, assim, eu não tinha nenhuma ambição disso, mas foi a pequena coisa de ter um mentor, de eu anotar, para depois querer divulgar, que acabou transformando qualquer coisa mais importante. Não é o número de downloads, é que, de repente, como muita gente acabou sabendo disso, de repente surgiu uma voz para mim no Brasil, que é a coisa mais importante do mundo. Porque se eu tenho uma voz e podem me ouvir, eu vou fazer de tudo que eu posso para tentar divulgar boas ideias para cá. Inclusive, isso é novidade, eu estou de volta ao Brasil, eu não moro mais no Vale. Faz 2 semanas que eu voltei para o Brasil e tem muita coisa para fazer aqui. Mas isso também é outra coisa que eu vou falar numa outra palestra. Mas então isso foi muito importante. Mas isso que é interessante dessas histórias. Em primeiro lugar, coisas minúsculas. Como um cara que te fala, se você acertar a conta, eu dou mais figurinha. Ou um cara que te fala, olha essa cartinha. Ou um cara que pega na sua mão e fala, qual
qual que é o maior medo que você tem? Como eu posso te ajudar? Qual que é o seu maior sonho? Podem realmente mudar a sua vida para sempre. Mudaram a minha vida para sempre, em todos os aspectos, até hoje. Eu não estaria aqui se não fossem essas 3 coisas. E várias outras também. Acabei selecionando 3 para a palestra de hoje. Qual que é a segunda coisa que é muito interessante em comum dessas histórias? Todas essas pessoas, se você parar para pensar, são pessoas X, certo? É o dono da banca. É o professor que, na verdade, não teve tanta interação comigo. É um cara que eu conheci num café. O poder que uma pessoa tem de influenciar positivamente a sua vida é absurdo. É aí que entra o além do que se vê, na verdade. Porque às vezes você pensa que você está dando uma ajudinha aqui, ou uma ajudinha ali, ou eu sou só uma pessoa, não posso ajudar. Mas vê, por exemplo, como essas pessoas que estavam fazendo, nem imaginavam o efeito que iam ter na minha vida. O cara da banca, eu estava hoje desesperada, falando, minha mãe, tenta ligar para ele, porque eu não sei nem onde ele existe mais, o Luciano, o cara da banca. E eu gostaria muito de falar para ele, olha, muito do que eu estou fazendo hoje é por sua culpa. Ele nem sabe. Então, para abrir os olhos para a gente também, que quando a gente é gentil, quando a gente é bondoso, quando a gente quer o bem das outras pessoas, sem querer nada em troca, e vai plantando coisinhas aqui e ali, talvez você nem saiba as lindas coisas que você já fez por pessoas, que tocou a vida delas para sempre, e pode ter mudado alguém para sempre. Pode ter sido uma conversa no ônibus, pode ter sido na espera do dentista. Tem tantas coisas legais que podem acontecer. Então, o que era a mensagem que eu queria deixar para vocês? É muito engraçado eu olhar e pensar, poxa, essas pessoas fizeram toda a diferença na minha vida. E às vezes a gente pensa, que legal, tem pessoas que fizeram a diferença na minha vida. Só que a gente esquece que a gente pode ser essas pessoas. A gente pode estar o dia inteiro procurando pequenas coisas, minúsculas, que seja apresentar um amigo para outra amiga, que no final vão casar, sabe? Só que você não tem esse intuito, mas você acaba mudando a vida das pessoas de uma maneira maravilhosa. Então, o que eu queria falar para vocês é que tem muita coisa que a gente faz do bem, sem querer nenhuma grande finalidade, mas que os efeitos podem ser muito além do que se vê. Obrigada, gente!